nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andasse no vale da sombra da morte, não recearia mal. Comigo tu estás e o teu cajado me consolará. Comigo tu estás e o teu cajado me consolará. Prepara perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. Irei na casa do Senhor por longos dias. Irei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Em Jesus, amigo, temos mais chegar do que o irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Em Jesus, amigo, temos mais chegar do que o irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Porque tu me proteges.
temerei. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu me protegerás. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu me protegerás. Looks like it's not moving. If I want it to move. It's not moving. God is good Deus é bom all the time. todo o tempo. Today we are going to study prophecy, Hoje vamos estudar a profecia and the title of our sermon e o título do nosso sermão is Daniel chapter 0. é Daniel capítulo 0. The children may be wondering, Vejo que estão pensando, the book of Daniel has only 12 chapters, o livro de Daniel só tem 12 capítulos and chapter 0 cannot be found there. e não conseguimos encontrar o capítulo 0. So how come we are studying about Daniel Como é que chapter 0? nós vamos estudar sobre Daniel capítulo 0? This is why we are studying this lesson. É por isso que vamos estudar essa lição. By the end of it, No fim dela, the Lord will speak something to us. Deus falará alguma coisa a nós. Let us pray. Vamos orar. Our dear Heavenly Father, the time has come for us to share from your word. Time and again, you have told us that the Holy Spirit is the only effective teacher of Bible truth. I therefore pray, Lord, that the Holy Spirit should be with me and should be with everyone in this church, so that we can be taught by your Holy Spirit, and that we can live the truth as taught by the Holy Spirit. In the name of Jesus we pray, amen. Amém. It looks like the slides are not moving from the pointer that I have. Não estamos a conseguir usar o equipamento para mudar os slides. As the technical team is working on that, Podem nos ajudar com isso? Técnica? we will be moving ahead. Nós vamos avançar. Daniel chapter 0. Daniel capítulo 0. When you study the book of Daniel, Quando você estuda o livro de Daniel, you will notice that when chapter 1 is starting, do capítulo 1, Daniel was a teenager.
Daniel era adolescente. He was carried into captivity when he was about Foi 15 levado years. ao cativeiro quando tinha mais ou menos 15 anos. And he started serving in the palace of the E king ele começou servindo no palácio do rei. somewhere around 18 of years. Mais ou menos 18 anos tinha ele. So, the thought behind this sermon O pensamento por detrás desse sermão is about what happened é sobre o que aconteceu before Daniel was taken into captivity. antes que Daniel foi levado ao cativeiro. There were so many people of Israel Tinha tantas pessoas em Israel that went into captivity. que foram para o cativeiro, But it is not everyone mas não foram todos. who stood for their faith. Nem todos se levantaram pela sua This fé. lesson, Nessa lição, we are going to look at what prepared Daniel vamos ver como se preparou to Daniel be able to stand at a time of a para crisis. ser capaz de estar firme em momentos de crise. In Amos chapter 3 verse 7, No livro de Amós, capítulo 3, the versículo Bible 7, tells us a Bíblia nos diz: that surely certamente God does nothing, o Senhor não fará nada, but he reveals his secrets a menos que revele os seus to secretos his servants the prophets. aos seus servos, os profetas. In the time of Daniel, No tempo de it Daniel, was a time of a crisis foi momento de crise, when their country was conquered. quando o país foi conquistado. It was Babylon Babilônia that conquered them. foi que conquistou They o knew. país. And they knew E eles sabiam that this time was coming. que esse momento viria. In our case, No nosso caso, it will not be physical Babylon. não vai ser Babilônia But física, nevertheless, there is Babylon. mas haverá Babilônia. Another crisis Outro momento de just crise ahead of us. que está antes de nós. That's why in 1 Corinthians chapter 10, É por isso que em 1 de Coríntios capítulo 10, verso 12, the Bible tells us a Bíblia nos diz: that all things todas as coisas that happened before, que aconteceram no they passado are ensamples, são exemplos, they are types. são tipos, So, and they are written for our e admonition. estão escritos para nossa advertência, Because the ends of the world porque os fins dos tempos is come upon us. veio sobre nós. In Romans 15, E Romanos Verse 15, verso 4, the same thought is repeated. o mesmo pensamento é repetido. That all things which were written Que aforetime, todas as coisas que foram escritas no they passado were written for our learning. foram escritas para o nosso aprendizado, That us, para que nós, through the patience and comfort of the scriptures, através da paciência e o conforto das Escrituras, we may have hope. possamos ter esperança. Now, before we look what happened before, Mas antes de olharmos o que aconteceu no passado, let's look at a few highlights vamos ver alguns pontos sublinhados. from the book of Daniel. No livro de Daniel, We'll go to chapter 2 vamos ir no capítulo 2 of the book of Daniel, do livro de Daniel, where King Nebuchadnezzar had a dream onde o rei Nabucodonosor teve um sonho which Daniel interpreted. que o Daniel interpretou. And as we can see on the screen, Como vemos aí no ecrã, the head of this a cabeça desse was of gold. era de ouro The arms e os braços were of silver. era de prata The thighs e as coxas were of bronze. era de bronze The legs e as pernas were of iron. era de ferro And the feet e os pés were a mixture of era uma miry clay mistura entre barro e ferro. and iron. And according to Daniel, E de acordo com he Daniel, told Nebuchadnezzar ele disse ao Nabucodonosor that God has showed you what is going to happen in the que o world. Deus te mostrou que aconteceria com o From your mundo time desde o teu tempo to the second coming of até a Jesus Christ. segunda vinda de Jesus. From his time Desde o tempo de Daniel to Jesus breve voltrara. até a breve volta de Jesus. And he said, this head of gold E ele disse: essa cabeça de ouro is Babylon. é Babilônia. These arms of silver, E esses braços de they prata represent Medo-Persia. representam o And Medo e the thighs Pérsia. of bronze, E as coxas de bronze they represent Greece. representa a Grécia. And iron E o ferro represents Rome. representa Roma. Now at the end, E no fim iron No fim, is ferro mixed with é clay. misturado com barro.
That's the interesting part. Essa é a parte Because interessante. that's where we are. É aonde nós In estamos. Daniel chapter 2, E Daniel capítulo 2, verse 41 and 43, o verso 41 e 43, about the feet sobre os pés, being mixed iron and clay. uma mistura de ferro e The barro. Bible tells us A Bíblia nos diz that these kingdoms que esses reinos will be divided. serão divididos. It also tells us E também nos diz that whereas some feet were of iron onde alguma and parte é some were ferro of clay, e outra como the barro, kingdom will be partly strong o reino será parte and forte partly e broken. outra parte será muito fraco. The Bible also tells A us Bíblia também nos diz that there will be the mingling with the seed of men. e eles vão se misturar entre si. Daniel was a very intelligent prophet. Daniel era um profeta muito inteligente. If you try to expound on what he wrote, Se você tentar expandir o que ele it is escreveu, quite a lot and a long time of history. é muito tempo de história. From the spirit of prophecy, Do espírito de profecia, we are going to shed some more light vamos mostrar mais luz about what this mingling is all about. sobre essa mistura, o que é que significa. Sister White, A irmã Ellen White, in Bible Commentary Volume 4, no comentário bíblico adventista, volume 4, says the mingling of churchcraft ela disse que a mistura de igreja and statecraft e com o Estado is represented by the iron and the clay. é representado pelo ferro e o barro. The union of the church A and união the entre a state. igreja e o Estado, This union is weakening all the power of the churches. essa união está a enfraquecer o poder da igreja. The investing of the church with the power of the state will bring evil results. Ao investir a igreja com o poder do Estado, vai trazer resultados catastróficos e Men malignos. have almost passed the point of God's forbearance. Os homens já quase passaram aquele ponto da misericórdia de Deus. They have invested their strength in politics Eles investiram a sua força na política and they have united with the papacy. e eles se uniram ao papado. Daniel was shown Daniel foi mostrado things that were going to happen in our time. coisas que haveriam de acontecer no nosso tempo. That there's coming a time Que virá um tempo, in the end of time no fim dos tempos, when the church onde a igreja and the state e o Estado are going to unite. vão unir-se. And this union E essa união will bring about evil results. vai trazer resultados And maléficos. in the book of Daniel, No livro de Daniel, what Daniel was shown in chapter 2, o que Daniel foi mostrado no it is capítulo 2 further expounded. vai ser expandido. Because in Daniel chapter 3, Porque no Daniel capítulo 3, King Nebuchadnezzar established religion. o rei Nabucodonosor estabeleceu uma lei. Because the king established religion, Porque ele estabeleceu uma coligação, the king representing the state, o rei representava o and Estado religion the church, e a colisão com a igreja. the end result was persecution of the people who did not want to E follow o that false resultado religion. final foi a perseguição para aqueles que não The se union curvaram of the church sobre a and the estátua. state. A união entre o Estado e a igreja. In chapter 6 of Daniel, No capítulo 6 de Daniel, the same is represented. a mesma coisa é representada. Because what happened in chapter 6 of the book of O Daniel, que acontece no capítulo 6 do livro de Daniel, you have the king você tem o rei restricting the free exercise of religion. a restringir o exercício livre da religião. And when the state E quando o Estado restricts the exercise of religion, restringe o exercício da the religiosidade, result is the same. o resultado é sempre o mesmo. Persecution of God's children. Perseguição do povo de Deus. The effects of the union of the O church efeito da união entre o Estado and the state. e a igreja. In the book O Grande Conflicto, No livro O Grande Conflito, the history of America is given. a história da América é apresentada. And it is stated in this book E diz esse livro that the founders of America, que os fundadores da América, they understood eles entenderam what the union of the church and the state can o que a do. união do Estado com a igreja pode fazer. Because they were initially coming from Europe.
Eles vinham da Europa and they experienced e persecution eles under experimentaram the a, papacy. a perseguição do papado. And in one of the founding documents of E America, dos documentos da fundação da América, the very first amendment a primeira amenda of the Constitution da of the United Constituição States, dos Estados Unidos da América, they wanted to safeguard their country eles queriam guardar o seu país from the union of the church da and the união state. entre a igreja e o Estado. That's why É por isso, when you read the Constitution of America, quando vemos ou lemos a the Constituição first da América, amendment, a primeira amenda it says diz: Congress o Congresso is the Parliament of America, é o Parlamento da América, shall make no law não pode fazer qualquer lei respecting an establishment of religion. a estabelecer qualquer aspecto religioso. We've seen in chapter 3 of Daniel Nós vimos no capítulo 3 that de when the Daniel, state establishes religion, quando o Estado faz uma the coligação, result is persecution. o resultado sempre é uma perseguição. The second clause continues to say, E depois continuamos dizendo: Congress shall make no law o governo não pode fazer qualquer lei prohibiting the free exercise of religion. a proibir o exercício da religiosidade. This was deliberate. Isso foi deliberado, This was very intentional foi intencional to establish America para estabelecer a América as a free country. como um país livre. That's why in Revelation chapter 13, É por isso que em Apocalipse América. capítulo 13, América, the lamb-like beast a besta como um cordeiro, is represented to have two horns. é representada como tendo dois chifres. One represents republicanism Um representa o republicanismo and the other one Protestantism. e o outro protestantismo. Separate horns, Separação, representing separado. the way America was established Representando como a América foi on fundada, civil and religious liberty. com liberdade de religião. If you follow what is happening in the E news, se nós seguirmos o que está acontecendo nas notícias, we're not going to say a lot of things, não vamos falar muita coisa, but you can clearly see that America mas is podemos ver changing. claramente que a América está mudando. Last year, No ano passado, the President of the United o States presidente dos Estados Unidos da América, established a white office, faith office. e ele estabeleceu um gabinete, They also established a religious liberty commission, e ele estabeleceu um comitê religioso, which is being led by Dan Patrick. que está a ser liderado por Dan Patrick. This week, Esta semana, there were some hearings happening in America, houve algumas coisas acontecendo na América, and Dan Patrick, e Dan Patrick, who is the leader of the Commission on Religious Liberty, que é o líder desse comitê religioso, he told Americans that I want to set the record straight. ele disse à América que eu quero dizer uma coisa, That in the Constitution of que America, na Constituição da América there is nothing like separation of church and não há the state. nada entre separação entre Estado e Igreja. Contrary Contrariamente to the thinking do pensamento of the founders of America. dos fundadores da América. If you follow in the news, Se nós vermos nas notícias, the Project 2025 o projeto and what Christian 2020, conservatives in America are trying to do, o que os religiosos conservadores da América estão tentando fazer, there is a movement to make America a Christian state. há um movimento para fazer a América um Estado cristão. There is a rise of Christian nationalism. Há crescer da religião cristã, And as Seventh-day Adventists, e tem adventistas do sétimo dia. these events in the world, Esses eventos no mundo, as they are happening, enquanto eles vão acontecendo, they should show us how close we are ele deve nos mostrar quão próximo the estamos second coming da of Jesus segunda Christ. vinda de Jesus. Because even secular newspapers like CNN, Como jornais como a CNN, they are able to tell eles nos dizem that something is changing in que America. alguma coisa está The mudando em América. United States veers towards Christian nationalism. Há uma visão cristã nacional. This is according to what the Bible is saying, Isso é o que a Bíblia diz. and according to what the spirit of É o que o prophecy Espírito is de saying. profecia também nos diz.
Now, E agora, in Testimonies for the Church, testemunhos para a igreja, volume 5, volume 5, we are told that nos foi dito, when the United States shall pass a national quando os Estados Sunday Unidos da law, América passar a lei dominical, when Protestants are going to quando os unite with the protestantes se papacy, unirem com o papado, this is the clearest sign esse é sinal claro that the end is near. que o fim está próximo. It will be at a time Será num tempo when God will allow Satan to have his way in this world. quando Deus permitirá a Satanás ter da sua forma. There will be a lot of strange developments happening Vai haver muitas coisas estranhas acontecendo in the world. no mundo. In Testimonies for the Church, volume 9, No Testemunho para a Igreja, volume 9, we are told about the old Israel. nos foi falado sobre Israel. That the Israelites failed to fulfill God's plan. Que Israel falharam em cumprir com o plano de And they Deus. failed to receive the E blessings eles that God, falharam em receber as bênçãos de Deus. they failed to receive the blessings Eles falharam em receber as bênçãos which God wanted to give que them. Deus queria outorgar-lhes. But in Joseph, Mas em José, in Daniel, em Daniel, in Moses, em Moisés, and Elijah, em Elias, and many others, em muitos outros, we have noble examples nós temos exemplos nobres of the results of the true plan of living. do resultado da verdadeira forma de viver. And I like the highlighted part, E eu gosto dessa parte que está sublinhada which is like faithfulness today. e que diz que como os fiéis de hoje Will produce like results. vão produzir resultados favoráveis. Daniel Daniel is given as one of the examples foi dado como um dos exemplos of faithful people. de homens fiéis. Now remember our sermon title, E lembra-se do nosso sermão, título, Daniel chapter 0. Daniel capítulo 0. As Seventh-day Adventists, Como adventista do sétimo our dia, faith is based on the prophecies. a nossa fé é baseada nas profecias. And Daniel shows us the events that will happen E in the end Daniel of nos time. mostrou eventos que vão acontecer no fim dos tempos. Now, E agora, what happened o que acontece? before Daniel chapter 1 was written? Antes de Daniel capítulo 1 ser escrito, There are very important lessons há lições importantes acontecendo for you and for me. para mim e para si. Because like faithfulness Porque viver de forma fiel will produce like results. vai trazer resultados favoráveis. In Daniel chapter 1, Em Daniel capítulo 1, we are told about the destruction of Jerusalem. nos é falado sobre a destruição de Jerusalém. So why should we care about these things? Por que temos que nos preocupar com isso? They are written for a purpose. Eles foram escritos com um propósito. Stephen Haskell, Stephen Haskell, who was one of the pioneers of the Seventh-day que Adventist foi dos Church, pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo wrote a Dia, very interesting book, escreveu um livro muito interessante, The Story of Daniel the Prophet. a história do profeta Daniel. In this book, Nesse livro, he quoted some Jewish historians ele contou alguns historiadores judeus who are telling us que nos dizem that Jerusalem que Jerusalém was destroyed foi destruída because the education of her children porque a educação dos filhos was neglected. foi negligenciada. There is a long history Tem uma história muito longa about the specific type of education sobre o tipo de educação that God gave to his children, que Deus deu a seus filhos, starting from Adam começando por Adão and throughout the patriarchs and e the de todos os prophets. patriarcas e profetas. This system of education Esse instituted at the sistema de beginning, educação, no princípio, God designed that it should be a model for man Deus desenhou para throughout. ser um modelo para os homens até o fim dos tempos. And this education E essa educação was centered in the family. foi centrada na família. An education centered in the family. É uma educação centrada na família. God wanted it to be a model for man throughout, Deus queria que fosse um modelo para o mundo até o fim dos tempos, even after sin happened. até mesmo depois do pecado. In the time of the patriarchs, No tempo dos patriarcas, that's during the time of Adam, no tempo de Adão, the time of Seth,
no tempo de Sete, Enoch, no tempo de Enoque, Methuselah, de Matusalém and Noah. e de Noé, The system of education O that was sistema de made at the educação beginning que foi feito no princípio was the prevailing education of at that time. foi a educação que foi instituída naquele tempo. Today, if I speak of a family school Quando falamos de escola familiar or a home school, ou escola familiar, it is a strange idea. parece ser uma ideia estranha, But in the days of the patriarchs, mas nos dias dos patriarcas, when we read education, page 33, quando lemos o livro Educação, we are told capítulo that 3, this education centering in the family nos é dito que a educação centrada na was família that which prevailed in the days of foi the aquela patriarchs. que prevaleceu durante os tempos de Adão. Going forward, Indo para frente, the Israelites continued to practice this system of os education israelitas praticaram esse tipo de until they went educação to Egypt. até que foram para o Egito. Because of the captivity, Por causa do cativeiro, things didn't go well. as coisas não foram bem. Many Israelites, they forgot God. Muitos israelitas esqueceram-se de Deus. And God sent Moses to take E them out of Deus mandou Egypt. Moisés para os tirar dali. When they arrived in Canaan, Quando eles chegaram em Canaã, through the help of Samuel the prophet, através da ajuda de alguns profetas, they established schools of the eles prophets estabeleceram a escola dos profetas to help the parents para ajudar os pais who had forgotten the system of que education esqueceram o sistema de that educação God had que designed. Deus desenhou no princípio And it continued. e continuou. When you look at the days of David and Quando olhamos Solomon, nos dias de Davi, Israel was at the height of its prosperity. Israel estava no ponto mais alto da sua This prosperidade. is a testament Esse é um testamento to the education system that para o Samuel sistema de established. educação que Samuel estabeleceu. When it was well followed, Que quando foi bem seguido, the result was prosperity for o the nation. resultado foi prosperidade para a nação. In other words, Em outras palavras, God did not give the Israelites Deus an não inferior deu education. aos israelitas uma educação It was the livre. best Foi a melhor that resulted in their que prosperity. resultou na sua prosperidade. But in the passing of time, Mas ao passar o tempo, the system of education o that they were sistema given de educação que foi dado was not properly followed. não foi seguido. The Israelites kept going back to their old E ways. os israelitas voltaram sempre nos seus caminhos anteriores. Now, I would like to draw your attention to Queria- Isaiah chapter 38. Queria apontar a vossa atenção a Isaías King Hezekiah, 38. O rei Ezequias, when he was sick, quando ele estava doente, God healed him miraculously. Deus lhe curou milagrosamente. And God performed a miracle. Deus fez um milagre. When God performed this miracle, Quando Deus fez esse the milagre, sun went back. o sol foi para trás. And in Babylon, E na Babilônia, which was another country with an advanced system of que education, foi que era um país com uma educação muito where they sofisticada, were studying astronomy, quando eles estudavam astronomia, when they noted that something happened in the sky, quando the way the eles sun notaram moves, que alguma coisa aconteceu no céu e o sol and as they moveu-se, were doing their research, ao fazerem as suas pesquisas, they found that it is because the God of the King of Israel eles entenderam que o Deus dos israelitas performed this miracle. So they fez esse came milagre, então eles vieram to find out what happened. para perguntar o que aconteceu. Unfortunately, instead of the king showing them Infelizmente, o rei, em vez de the God mostrar who healed him, o Deus que o curou, he simply showed him his worth. ele simplesmente mostrou a sua For riqueza. this reason, in Isaiah chapter Por 39, essa razão, em Isaías 39, Isaiah came with a rebuke to the king, Isaías reprovou o rei and he told him, e disse-lhe: because of what you have done, por causa do que tu fizeste, your children os teus filhos will be taken into captivity. vão ser levados ao cativeiro, They will be taken to Babylon. vão ser levados à Babilônia. Now, this was about 120 years E isso foi 120 anos before Daniel went into captivity. antes que Daniel fosse ao cativeiro. These prophecies of Isaiah, Essas profecias de Isaías they kept being repeated among foram all the people, repetidas por todo o povo. that as the children of Israel, Aos filhos de Israel,
The captivity is coming O cativeiro veio. because we have done what is wrong before Porque the Lord. fizemos o que é errado. Even as a Deus. Moses prophesied. Mesmo como Moisés profetizou. Just like we've seen from the book of Daniel, Como vimos no livro de Daniel. that the time is coming Que o tempo vem. and it is almost here E está mais ou menos pronto when aqui. there will be a mixture of iron and clay. Onde haverá uma mistura entre ferro e o barro. The union of the church A união entre a igreja and the state. e o Estado. Now, unfortunately, at this time, Infelizmente, nesse tempo, the schools of the prophets were corrupted. a escola dos profetas estava corrompida. People could not send their children to secular schools, As pessoas não deviam enviar seus filhos em escolas seculares. but the captivity was coming Mas o ahead. cativeiro estava vindo depressa. So the prophecy was placed on record E a profecia foi registrada. and repeated again and E again. repetida e repetida. The Jewish mothers, As mães as judias, they taught their children, ao dizerem aos seus filhos, they were thinking like, if must my son be a captive in the court of the heathen king? se o meu filho for cativo nas cortes babilônicas, Yes. Then let me so train him deixa-o treinar that he will be true to the God of his fathers. para que ele seja verdadeiro para o Deus dos nossos pais. Other mothers, Outras mães they took the responsibility lightly. tomarem essa responsabilidade de forma leviana. But among the mothers who were faithful Mas entre as mães que eram fiéis, was the godly mother of Daniel. havia uma mãe piedosa, que é a mãe de Daniel. In the story of Daniel the prophet, Na história de Daniel, o profeta, we are told that Daniel had a godly mother nos foi dito que ela tinha uma amada piedosa, uma mãe who piedosa, knew the prophecy concerning the destruction of que their city. sabia da profecia sobre o cativeiro. And she faithfully trained Daniel E ela treinou fielmente a Daniel to prepare him para prepará-lo for the captivity. para o cativeiro. She didn't know Ela não sabia that she only has 15 years with que Daniel. ela só tinha 15 anos com But she Daniel. knew that according to prophecy, Mas ela sabia, de acordo com as something profecias, important is alguma going to coisa happen. importante ia acontecer. Now, E agora, when we get to Daniel chapter 1, quando vamos a Daniel capítulo 1, when Daniel and his friends were taken into captivity, quando Daniel e seus amigos são levados ao it cativeiro, is the time é um tempo that revealed que revela who was prepared. quem estava preparado. Because when the children of Israel were taken into captivity, Quando os filhos de Israel estavam sendo levados ao and they were cativeiro, made eunuchs, quando eles foram feitos, foram castrados, Nebuchadnezzar Nabucodonosor was looking for young men estava à procura de homens that could serve in his kingdom. que pudessem servir o seu reino. He wanted people who were healthy, Ele queria pessoas que eram saudáveis, young men who were intelligent, jovens que eram inteligentes, who could understand science. que podiam entender sobre ciência. Daniel, Daniel, though not trained in the schools of his day, embora não treinado na escola dos seus dias, found himself to be qualified to enter the University of Babylon. foi qualificado para entrar nas universidades de Babilônia. Why was this the case? Por que isso foi o caso? Because the mother Porque a mãe, faithfully fiel, prepared him preparou ele for this role. para esse papel. Percy Magan and Edward Sutherland are the pioneers of the Adventist education São system, pioneiros da educação adventista, together with the counsels from Ellen White. junto com os conselhos de Ellen White. There was a time when Ellen White wanted them to buy some land. Havia momento que Ellen White queria que eles comprassem terra. This land was not looking properly. E essa terra não foi olhada de They forma, couldn't see water on that forma land. conveniente. But Ellen White said, let us still buy this land. E a Ellen White disse, mesmo assim vamos comprar essa terra. As she was guided by the Holy Spirit. Ela sendo guiada pelo Espírito Santo, Sutherland and Magan, Sutherland e Megan, they sat together, e eles começaram juntos. wondering to themselves. E foram pensando entre si. They said, we've always believed in the Nós spirit of sempre prophecy. acreditamos no espírito de profecia. But at this particular moment, Mas nesse momento em particular, our faith is challenged. a nossa fé está a ser desafiada. They said, Eles disseram, we are brought to the place nós fomos levados para um lugar where we've got to be decided onde nós temos que decidir what our little belief
is regarding the spirit Qual é of o nosso prophecy? verdadeira crença sobre o espírito de profecia? Deve ser. We said Nós dissemos, we've always felt that we could trust the spirit of nós prophecy. sempre pensamos que podemos confiar no espírito de profecia. Now, what are we going to do? E agora about o que é que vamos fazer sobre isso? it? They felt Eles sentiram. we've always believed in the spirit of prophecy. They said, nós sempre acreditamos no espírito de profecia. But now the prophet is advising us E against agora what a we think. profeta está nos aconselhando contra aquilo que nós acreditamos. The prophet is advising us, A profetisa está nos a aconselhar and we think what she's advising us is e nós not making pensamos sense. que aquilo que ela está nos aconselhar não faz sentido. What are we going to do? O que é que nós vamos fazer? Are we going to follow our senses? Nós vamos ser guiados pelos nossos próprios sentidos? Are we going to follow our reasoning? Vamos confiar no nosso raciocínio? Or we are going to follow the inspired guidance? Ou vamos seguir a guia inspirada de Deus? In the Christian educator, Na educação cristã, we are told nós fomos ditos that now, que agora, as never before, mais do que nunca, we need to understand nós temos que entender the true science of a education. verdadeira ciência da educação. If we fail to understand Se nós this, falharmos de entender isso, we shall never have a place não vamos ter um lugar in the kingdom of God. no reino de Deus. When the mark of the beast Quando a marca da besta and the image of the beast e a imagem da besta is passed in the world, passar no mundo, those who are faithful to God, aqueles que forem fiéis a Deus they will not be able to buy, não vão ser capazes de they will comprar not be able to sell. e não vão poder vender. And from what is happening, E pelo que está a acontecer, the events are clearly showing us os eventos estão mostrando claramente that that time has come. que esse tempo já chegou. At such a time as this, No tempo como esse, what education que tipo de educação are we giving to our young ones nós estamos dando aos nossos to filhos prepare them for this crisis? para prepará-los para essa crise? In times of Israel, Nos tempos de Israel, everyone knew the crisis is coming. todo mundo sabia que a crise vinha. All Seventh-day Adventists, Todos os adventistas do sétimo dia, they know the Sunday law is coming. eles sabem que a lei dominical está vindo. They know the image of the beast is Eles coming. sabem que a imagem da besta está vindo. But it is not knowledge Mas não tem conhecimento that's making the difference. que está a fazer a diferença. It is preparation É a preparação that makes the difference. que faz a diferença. The prophet says, A profeta diz, now, agora, as never before, como nunca antes, we need to understand nós precisamos the entender true science of a education. verdadeira ciência da educação. If we fail to understand this, Se nós falharmos em entender isso, there's no place for us in the kingdom. não haverá lugar para nós no reino de Deus. How important Quão importante must this subject be? que esse tema deve ser The true science of a education. verdadeira ciência da educação. That if we fail to understand Se nós it, falharmos em entender we isso, shall never have a place não teremos um lugar in the kingdom of God. no reino de Deus. The mother of Daniel A mãe de Daniel understood this. entendeu isso. And because she understood E porque this, ela entendeu isso, she prepared her child ela preparou seu filho for the time that was coming. para o tempo da crise que vinha. In Review and Herald, Em Review in Herald, 1908, 1908, we are told that nos é dito, before we can carry the message of present truth in all its fullness nós podemos levar a mensagem da verdade presente na To- sua to totalidade other countries, para outros países. we must first break every yoke. Before we carry the message of present truth to other countries, Antes de nós carregarmos a mensagem da verdade presente em todo o mundo, we must come into the line of true education. nós precisamos nos alinhar à ciência da verdadeira educação. If we don't come in the line of true education, Se nós não nos alinharmos nessa linha da educação, it will da not ciência be, da educação verdadeira, it will not be possible não será possível for us to preach the present truth, para nós pregar a verdade presente, to preach the third angel's para message pregarmos a mensagem do terceiro anjo in its fullness. na sua plenitude, Because in real sense, porque em verdade
The third angel's message A mensagem do terceiro anjo is an educational work. é uma mensagem de educação. And when we fail on education, Quando nós falharmos na we educação, are failing on our primary responsibilities. nós estamos falhando na nossa atividade primária. Edward Sutherland, Edward Sutherland, one of the pioneers of our education, dos pioneiros da nossa educação, wrote this book, escreveu esse livro, Studies in Christian Education. Estudos sobre a educação cristã. And talking about the fall of Babylon, E falou da queda de we Babilônia. are told that the great Protestant denominations, they failed E to give disse the que first angel's message. as grandes religiões protestantes falharam na mensagem do primeiro anjo. The Protestant churches, As igrejas protestantes, they failed to give the first angel's message eles falharam em dar a mensagem do primeiro anjo, because they did not detach themselves porque eles não se apartaram from the Papa system of do education. sistema papal de educação. I know the Pope is coming to Angola. Eu today. sei que o Papa vem a Angola hoje. We must separate ourselves Nós temos que nos separar from the system of the papacy. do sistema do papado. This is where the Protestant churches failed. É onde as igrejas protestantes falharam. And as Seventh-day Adventists, Como adventistas do sétimo dia, we came in nós viemos because of their failure. por causa da falha And deles. we cannot afford Nós não podemos nos dar o luxo to repeat their failures. de repetir a falha deles. The Seventh-day Adventist denomination A denominação adventista do sétimo came dia into existence because of this veio à failure. existência por causa do falhaço And deles. it must succeed E tem que ter êxito where the others failed. onde os outros falharam. Ours, O nosso, as a denomination, nós como denominação, our birthright nossa herança de is to nascimento be a great reform movement, é para ser um grande movimento de reforma, the greatest that the world has ever o seen. maior que o mundo já viu. In Proverbs chapter 22, Em Provérbios capítulo 22, verse 6, verso 6, the Bible says, a Bíblia nos diz, train up a child treina a criança in the way that he should go. no caminho que ele deve andar, And when he is old, para que quando ele cresça, he will not depart. não se aparte dele. In Daniel chapter 0, No Daniel capítulo 0, the mother of Daniel, a mãe de Daniel he trained up Daniel. treinou Daniel, Even though little is said about her, mesmo que nada é dito sobre but ela, her heritage in Daniel continues. mas a sua herança em Daniel continuou. Because the book of Daniel Porque o livro de Daniel is very foundational é dos fundamentos to us as Seventh-day para Adventists. nós como adventistas do sétimo dia. In Fundamentals of Christian Education, No livro Educação Cristã, we are told that nos é dito in order for parents para os pais, to do this work, para os pais serem capazes de fazer esse trabalho, this work of training up their children in the way that they should esse go, trabalho de treinar a criança no caminho que deve andar, the parents themselves, os pais, eles próprios, they must understand the way in which the children should go. eles devem entender o caminho que as crianças devem ir. Seventh-day Adventist parents Os pais adventistas do sétimo dia must be students of têm que prophecy. ser estudantes da profecia. That way they will be able to prepare their children, Só assim eles serão capazes de preparar os seus filhos, giving them an education dando-lhes uma educação that will help them to stand que vai lhes ajudar a estar firmes in the final crisis. na crise final. When we study our books on education, Quando estudamos os nossos livros sobre educação, child guidance, guia sobre crianças, education, o livro Educação, Christian education, Educação Cristã and there are many of them, e muitos outros livros, the major emphasis enfatiza-se muito is on training our children in the early years of their life. em treinar as crianças no tempo da sua infância. But some of us, Mas alguns de nós, the little children, os pequenininhos, we are sending them to Papa schools. nós estamos enviando ele para escolas católicas. Seventh-day Adventist little children
meninos adventistas do sétimo dia, being sent to Catholic schools. sendo enviado para escolas And católicas. then we do our evangelistic programs. Depois nós fizemos nossos programas Which in evangelísticos, Revelation 18 verse 4, onde em Apocalipse capítulo 18, come out of her, my people. Come out of her, que my nos people. diz, saia dela, povo meu. Why are we preaching? Come out of her, my Por que people. pregamos, saia dela, When we are povo meu? sending our children to her. Quando nós estamos mandando nossos filhos para essas escolas. Now, Agora, as never before, como nunca antes, we should understand the true science of education. nós devemos entender a verdadeira ciência da educação. If we fail to do this, Se nós falharmos nisto, we shall never have a place não teremos um lugar in the kingdom of God. no reino de Deus. It is my humble appeal, É o meu apelo. not that I'm a perfect person, Não é que eu sou uma pessoa but it perfeita, is my humble appeal mas é o meu apelo to humilde every parent a todos os pais to begin studying counsels on education. para estudar os conselhos sobre educação. The church is full of many programs. A igreja tem muitos We don't programas. have time to study these books, Você não tem tempo para estudar esses livros, but we have no excuse in our mas own não temos families. nenhuma desculpa nas nossas famílias. Morning and evening devotions. Manhã e devoções Let us à study these noite. books. Vamos estudar esses livros. There are applications, Ellen White applications. Tem they are online. aplicativos, Ellen White online. Many of us have these smartphones. Muitos temos esses telefones As we digitais. are washing our plates at home, Ao vermos We can be os listening- nossos filhos, nossos programas, we can be listening to audiobooks. podemos ouvir livros áudio. Those who can read, they can read. Aqueles que conseguem ler podem ler. Those who can listen to audiobooks, Aqueles they que can podem listen. ouvir livros em áudio podem ouvir. God is giving us enough opportunity. Deus está nos dando várias oportunidades. Even those of us who say, I don't have time. Mesmo que tu digas que não tenho tempo, That time you are going for exercise. esse tempo que vais para exercícios, Put your headphones and earphones. põe os teus auriculares. As you go to the farm, Ao ires para a as you are fazenda, driving long distances, ao viajares let's grandes study distâncias, and understand the true science. vamos estudar a verdadeira ciência da educação. Something bigger Alguma coisa maior is about to happen. isso vai acontecer, está para acontecer. Knowledge will not make a difference, O conhecimento não fará diferença, but preparation mas a preparação will make a difference. fará a diferença. May God help you. Que Deus te May abençoe, God help me. que te ajude e me ajude. Because it is only by the grace of God Só pela graça de Deus that we can prepare. que nós podemos nos preparar. But this grace of God Mas essa graça de Deus, requires you and me para ti e para mim, to do something. para mim e você fazer alguma coisa. Amen. Amém. Let's stand up and pray. Our dear Heavenly Father, thank you very much for the books of prophecies, especially the book of Daniel and Revelation. Thank you, Father, for the books that you've given us, many of them on the subject of education, which in your wisdom, Heavenly Father, you gave them to us to help us prepare for the last crisis. Many of us, Heavenly Father, in our homes, in our churches, in our conferences, and our unions, we have discarded these books. We don't read them, we don't practice them. I pray, Heavenly Father, that by the grace and by your Holy Spirit, may you inspire us to study these books. May you inspire us, Heavenly Father, that as we study, we should practice the light that you have revealed to us. On our own, we cannot do this, but just like you helped the mother of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Father, may you help us too. We want to be saved. When the mark of the beast comes, we want to be able to stand and refuse and stand for you just as Daniel and his friends they did. We cannot do this on our own. We need you to help us. Help us starting from now, because we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior.
Amen. Amém.